Como é que vamos? Yeah, let's break down this trade. So, primeiramente, antes de nós falarmos daquilo que é a trade em si, temos que entender o conceito por detrás. O primeiro conceito por detrás é a questão do accumulation, manipulation and distribution. So, deixa-me lá procurar aqui a ferramenta para desenhar isso para vocês. Então, praticamente é o seguinte. Primeiramente, accumulation, ou seja, acumulação. A acumulação parte da Asia Session, criando algo que se parece com uma consolidação. Mas na teoria não é uma consolidação como tal, né? Mas é algo que se parece com uma consolidação, mais ou menos assim. Então, nesta fase, o preço acumula, criando uma consolidação. E aí, quando abre a London Session, o preço manipula para um lado dessa consolidação. E aí, depois, o preço quebra a estrutura para baixo, dá uma entrada em um determinado POI. E aí, quando abre a New York Session, o preço distribui. Então, podemos subdividir isso em praticamente 3 fases. Primeira fase, eu vou marcar aqui, que é a consolidação, né? Vou colocar essa cena como vermelha, né? Segunda fase vai ser a manipulação, né? Que vou colocar isto como azul. Essa manipulação acontece na London Session. E a terceira fase vai ser a distribuição. Essa distribuição acontece normalmente na New York Session. Então, como vocês vão saber as sessões que vocês estão operando? É simples, eu vou mostrar para vocês. Mas esse é o modelo como tal. Então, dentro da acumulação da Asia, cria-se highs and lows. Estes highs and lows que criamos na acumulação da Asia, chamamos de, desculpa lá família, chamamos de Asia highs. Espera aí. Asia highs e Asia lows. Então, esse Asia highs, Asia lows, como vocês podem saber qual é a diferença? Tipo, o que vocês devem pegar? Nem sempre isso vai ser um setup de venda. Isso pode ser um setup de compra. Sendo um setup de compra, vai estar assim. Tá a ver? Ao contrário. Então é o mesmo conceito, mas eu vou explicar como um setup de venda para vocês saberem como pegar. Então, dentro da Asia Session vai acontecer isto. Vou chamar isso de Asia Session. Aí, na London Session, que é aqui, London Session, vai acontecer essa manipulação, né? E aí na New York Session vai acontecer essa distribuição do preço. Esse é aquilo que nós chamamos do setup perfeito. Agora, como esse setup se forma? São de várias maneiras, mas o conceito é exatamente esse. O preço criou uma range da Asia, manipulou com a London e distribuiu com a New York. É sempre assim como funciona. Às vezes quem acumula é a London, quem manipula é a New York e só acontece a distribuição na Asia Session do dia seguinte. Muitos casos podem acontecer, mas o modelo como tal é este. Agora vamos mostrar agora um exemplo, né, de como vocês podem pegar isso adaptado para algo que eu vi hoje. E eu achei muito interessante porque eu praticamente, a mesma hora que eu acordei, foi a hora que eu vi isso. E eu fiquei logo fascinado. Eu tipo, foi algo que melhorou muito meu dia como tal. É muito raro de encontrar setups assim. E é sempre bom ver que aquilo que nós estudamos durante esse tempo todo, né, aperfeiçoamos e tal, de uma ou de outra maneira, está dando resultado naquilo que é a nossa performance ao longo do tempo. Então,
vamos para o chart, né, fam? Vou apagar aqui meus desenhos. Então, primeiramente, o preço abriu aqui, né? Vou marcar aqui como a minha abertura de preço. O preço abriu aqui exatamente nesse time, 18 horas do Brasil, né? Não sei de onde é que tu estás a me acompanhar. E durante essas 18 horas, das 18 até provavelmente as 3 horas, é que abriu já aquilo que é 3 horas. Foi aqui, abriu a nossa Asia, London Session. Aí, às 9 horas, 9h30, abriu a nossa New York Session. E a New York Session só foi acabar agora, que é 16 horas. Então, essa marcação não é como sendo sempre 100% perfeita, porque dependendo daquilo que você vai estar usando, o indicador vai ser algo que você vai ver lá, né? E vai ver no teu tempo. Então, esse é o Market Opening Asia Session, London Opening, aqui New York Opening. É bom que vocês tenham isso em mente com essas marcações sem indicadores, para vocês possam entender o que acontece no market. Close. Então, o que aconteceu, família? Dentro da nossa range, nós tivemos o mercado abrir e criou a nossa Asia Session. Nossa Asia Session deixou este high, né? Que nós chamamos de Asia High. E deixou este low aqui, que nós chamamos de Asia Low, né? Asia Low. Então, deixando o high e o low, podemos apagar todos estes desenhos aqui. Podemos apagar este, podemos apagar este. Quando a Asia Session terminou, a London abriu e subiu, foi tirar os highs. E quando foi tirar os highs, vamos anotar aqui no dia anterior, nós temos este order block aqui com imbalance, né? Aquilo que vocês chamam de OBI com imbalance ou demand, dependendo do conceito que você aprendeu, né? Aí o mercado chegou aqui nesse nível, mas não é isso que nós queremos ver totalmente. O mercado fez aqui um breakout structure, right? Aí depois de fazer um breakout structure, ele desceu fazendo um change of structure aqui, um choke, confirmando que nós estamos bearish, né? E a partir desse momento podíamos ter como nosso target os Asia Lows, né? E aí, onde é que esteve a nossa trade? Logo depois do Change of Structure, nós podemos procurar por zonas de entrada. Primeiro, tu podias ter entrado neste order block aqui. Podias ter entrado aqui, né? Mas caso tu seja como eu acordou tarde, a partir do momento que aconteceu esse choque, nós podíamos entrar primeiramente neste breaker block. Tá vendo esse breaker block aqui? Só que por que não entrar nesse breaker block? Exatamente porque aqui o mercado já deixou claro que além deste breaker block, nós temos aquilo que é um order block aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui temos um order block com imbalance, né? Que é isto, imbalance. Aí o mercado entrou e teoricamente esta foi a minha entrada do dia, né? Onde nós entramos aqui, posicionamos o nosso stop loss acima do breaker block e o order block, porque são duas zonas que convergiram, e o nosso take profit fica exatamente aqui nos Asia Lows, e aí deu um 6R puro. E se você quiser estender isso, fosse um pouco ganancioso, podia chegar nos 10R, eu acredito. 1 para 10, limpo, 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 limpo. E isso aconteceu tudo baseado naquilo que é as nossas sessões.
Agora, vou abrir aqui o nosso indicador de sessões. O primeiro indicador, que é o Sessions Deluxe Algo, né? Para vocês terem a noção daquilo que eu estou a falar, não sei, mas é um conceito que se vocês entrarem na internet, eu acredito que podem encontrar, mas ninguém vai explicar do jeito que eu estou explicando. Então, se formos abrir o nosso indicador, podemos ver aqui Asia Highs, aqui, Asia Lows, preço entrou, swipou com a London, tocando no order block, mostrando que nós estamos bearish, fez um choque e aí deu a nossa entrada, claro. A nossa New York Session, aqui aparece que começou aqui embaixo, mas a New York Session depende do indicador. Uns começam às 10, outros começam às 9h30, outros começam às 9. Mas vou agora abrir o nosso outro indicador, que é o ICT Kill Zones and TOFs, que mostra que realmente aí já começou aqui embaixo, mas praticamente foi a mesma distribuição e praticamente foi isso que o mercado procurou, né? Tirar o high, tirar o low que se criou e continuar. Então, pessoal, a questão das sessões e tal, isso nunca vai ser perfeito como tal. Se você não saber interpretar a hora que as pessoas estão a tradar, deixando de indicadores e tal, nunca vais ter um bom setup. Por se eu dissesse, vou esperar New York abrir e entrar aqui embaixo pegar uma operação de nada. Você opera o price action, não dependa das sessões. E neste caso, a melhor explicação foi através dessa sessão aqui. E é praticamente esse modelo que nós vimos aqui em cima, right? Então, essa é uma explicação daquilo que nós chamamos de uma trade perfeita. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa é uma explicação daquilo que nós chamamos de uma trade perfeita, né? E foi algo lindo de se ver hoje. Esse é apenas um breakdown. E eu espero que eu faça mais breakdown explicando algumas das trades que eu acho também lindas de se ver. Agora vou entrar aqui no Google só para ver se encontro. Só que eu encontro. Se nós formos a pesquisar aqui AMD Forex no Google, vai aparecer vários conceitos. Mas o conceito básico é exatamente essa primeira imagem que apareceu. Essa aqui, né? Essa aqui também é uma boa explicação. Essa aqui, tá vendo? Essa aqui. Então, é um conceito que é usado. Não é à toa que tem 1000 blogs falando sobre isso. Não é à toa que tem 1000 blogs falando sobre isso. E praticamente o modelo que nós usamos foi algo similar a este aqui, né? Foi algo similar a este aqui, The Perfect Profile, né? Então é basicamente isso, né? 1 milhão de conceitos aqui explicando, Power of Three, muita coisa. E é aquilo que nós chamamos praticamente de setup perfeito. Então, tchau família, até a próxima.